Eu quero começar lendo com você Isaías capítulo 5, versículo 1. Isaías 5, 1 diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Ele está falando do amado, é Deus. Ele teve uma vinha. Uma vinha é um lugar onde se planta uvas, vinha de videiras, num outeiro, que é um monte, uma planície, um local fertilíssimo. Limpou-a de pedras, plantou vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e abriu um lagar. Ele esperava que desse boas uvas, mas deu uvas bravas, ou uvas que não são próprias para o alimento. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Não serviu para nada mais, mesmo ele tendo cuidado, plantado. Aqui, Deus, ele fala, por intermédio do profeta Jeremias, daquilo que tem a ver com a criação do homem no Éden, mas também com aquilo que ele investiu no seu povo em Israel. E nós somos o povo de Deus, mas que não obstante ele tenha feito tudo, Israel se perdeu. Assim como também nós vimos ali em Jeremias 18, quando Deus ele fala do oleiro, que nós somos vasos nas mãos dele, mas que o vaso que Jeremias viu na visão de Jeremias 18, esse vaso ele se quebra nas mãos do Senhor. E Deus, ele não joga o barro quebrado ali, o vaso fora, ele refaz com aquele mesmo produto. Então, tanto a visão aqui de Isaías da vinha, como também de Jeremias, nós vemos que algo não saiu muito bem. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje. É muito importante nós entendermos, às vezes as pessoas falam assim, por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que se Deus, ele é amor, há tanto sofrimento? Tenho certeza que você já pensou sobre isso. Mas por que existe tanta dificuldade? Por que Deus criou o homem assim? E na verdade nós imputamos a Deus os sofrimentos do mundo, mas o sofrimento do mundo é fruto do pecado, da queda, que não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha do homem. Quando o diabo falou para Jesus ali em Mateus 4, na tentação, todos os reinos do mundo me foram dados. Dados por quem? Quem que deu todos os reinos do mundo, porque o mundo jaz no maligno, quem deu para o diabo? O homem. O homem entregou a Satanás esse domínio, porque o mundo tinha sido dado ao homem. Ele tinha autoridade, governo, domínio, se você olhar ali em Gênesis 1. Mas então ele entrega isso, fica claro ali em Mateus 4, a esse ser das trevas. Então, por que Deus então permite? Mas se Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, então por que ele criou o homem e por aí vai? E por que do sofrimento e as coisas do mundo? É muito importante nós entendermos que Deus não criou robôs. Quando ele fez o homem, ele nos criou com uma capacidade de pensar, de escolher. E Deus nos criou na esperança que assim como ele escolheu nos amar, nós também, ao vivermos na terra, possamos escolher amá-lo. Se Deus tivesse criado o homem sem a capacidade de escolha, até pelo pecado ou por Deus, se não houvesse capacidade de escolha, possibilidade de pensar, discernir, escolher, isso não seria amor. Por quê? Num relacionamento, se uma das partes é obrigada a estar no relacionamento, isso não é relacionamento, mas o nome disso é abuso. Então, Deus não criou robôs. Ele deu a nós a capacidade de escolher. Escolher amá-lo. Então, amar a Deus, entender a bondade dele, repousar e descansar no amor, no carinho, no cuidado dele por nós, isso é uma questão de escolha. Você pode escolher não se preocupar.
Você pode escolher acreditar que você é amado. Você pode escolher acreditar na palavra de Deus, na Bíblia, repousar no amor dele. É uma questão de escolha. Agora, o que nós vemos aqui? Que o barro saiu estragado, a videira também se estragou. Isso significa que aquilo que o Senhor fez, ele já sabia que iria se quebrar. Então, o que Deus faz? Como que Deus ele soluciona essa situação daquilo que se perdeu do propósito original? Porque a queda do Éden é uma perda do propósito original. Mas lógico, Deus, eu sempre falo, Deus não colocou uma cerca elétrica ao redor ali da árvore do conhecimento do bem e do mal para que o homem não pecasse. Ele não colocou anjos ali com a espada, ó, não toca aqui, isso é a lei. Ele deixou essa opção, porque o amor me leva a escolher ficar, abandonar, ou continuar, ou permanecer. Mas o que Deus faz então? Ele mesmo veio morar no meio de nós. Ele veio habitar em nós. Jesus se transformou na videira. Deus, se a videira aqui de Isaías 5, que fala que se estragou, o que Deus faz? Ele planta a si mesmo como videira e habita em nós e no meio de nós. E a partir dessa videira, nós vivemos, é a partir dela que nós crescemos, nós vivemos, crescemos, nos movemos, só podemos ser, viver a partir da videira. E aqui em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Permanecei, habite, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Ele diz que nós somos ramos da videira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que Deus criou, a vinha que fala em Isaías 5 que ele fez, se estragou. O barro na mão do oleiro se quebrou. Então, ele mesmo envia o seu filho, ele vem em carne para o mundo, através de Jesus, para que por intermédio da cruz, toda essa corrupção, todo esse estragar, aquilo que se decompôs através do pecado, fosse restaurado por intermédio de Jesus e da cruz. Então, se a vinha, que é de videiras, se estragou, ele se tornou a videira. Ele se fez videira e veio habitar. E é muito importante a gente entender que toda a provisão sempre vem dele. Todo suprimento só vem dele. Essa semana essa frase pegou tanto no meu coração. Leandro, toda a provisão vem de mim. Todo suprimento, seja dinheiro, sabedoria, discernimento, realizações, o que for, toda a provisão vem dele. Em Atos 17, 28 diz assim: nele vivemos, nele estamos, nele nos movemos e dele somos geração. Então para pensar nisso. Nele vivemos, nele nos movemos. Domingo passado eu falei sobre isso. Entender que Deus é tão maravilhoso. Cristo vive em mim, uma vida vive em mim, um ser vive em mim. O Deus Criador vive, habita, Ele está dentro de mim, trabalhando em mim de dentro para fora. Então, dentro desse entendimento, que Ele se plantou como vinha, Ele veio e Ele mesmo se estabeleceu no nosso meio, e agora
aquilo que tinha sido estragado, ele resolve, porque ele vem, ele se torna a vinha e nos coloca nele, que é a perfeição. Então, dentro disso, primeiro, Deus mudou a nossa natureza. Deus mudou a nossa essência. Pare para pensar nisso. Você não tem mais uma essência igual a de Adão. Por exemplo, o próprio Adão, preste bem atenção nisso, o próprio Adão, antes da queda, lá no Éden, antes de ele pecar com Eva, ele não tinha o que nós temos. Adão não tinha Deus dentro dele. Adão tinha o sopro, o espírito, como qualquer pessoa tem. E ele era uma alma vivente, depois espírito vivificante. Adão, ele tinha a parte do corpo físico, ele era um ser espiritual, ele era uma extensão de Deus, mas ele não tinha Deus vivendo dentro dele. Como o homem peca, o que Deus faz agora por intermédio de Cristo? É o que fala lá em 2 Coríntios 6, que ele fala, no meio do meu povo agora eu ando, eu habito no meio do meu povo, eles estão em mim, eu estou neles. Então Deus, ele vem habitar em nós e ele muda a nossa essência, a nossa natureza. Então é um aperfeiçoamento tão maravilhoso que aquilo que Adão, mesmo antes do pecado, não teve acesso, hoje nós temos, que é Cristo em nós. Então, isso é um entendimento poderoso, porque a nossa natureza, a nossa essência, a nossa composição foi transformada. Ah, mas por que isso aconteceu? Porque Deus nos ama. E o amor implica em eu querer estar perto daquilo que eu amo. Se eu amo muito alguém, eu preciso estar perto dessa pessoa. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira e veio, enviou o seu Filho. É tão maravilhoso porque ele envia o Filho sobe após a ressurreição e Deus mesmo agora em Espírito, pelo Espírito Santo, que é Deus, através do Espírito, ele vem se derramar sobre toda a carne e ele vem habitar dentro de nós. Então, ele veio viver dentro de nós. Presta muita atenção nisso. Não só para te ajudar nas suas fraquezas, nas suas quedas, naquilo que você tem de tentações, mas ele está dentro de nós para nos ajudar a curar as nossas dores, os traumas. Nos dias de hoje, qual é a maior necessidade dos cristãos? A maior necessidade dos cristãos hoje, o maior avivamento que o cristianismo precisa hoje, não é de línguas, não é de derramar do Espírito, nem de milagres, mas é de cura do interior, das feridas, das dores, dos traumas. E a questão é que Cristo habita dentro de nós. Então é muito importante que você permita Jesus tocar nas tuas dores, que você permita Jesus sarar teu coração, que você possa levar as tuas dores para Ele, que você possa levar aquilo que foi o teu passado a Ele, que você busque em quem está dentro de você essa cura, levar a Ele, colocar diante dele o teu coração. Porque existem as dores. E a pergunta é, Deus, Ele continua sendo bom para você, mesmo em meio às tuas necessidades? Deus continua sendo pai para você, mesmo quando a vida está te tratando de maneira desfavorável? Deus continua sendo, presta muita atenção porque eu vou entrar agora perdoem que eu estou fungando aqui porque eu estou muito gripado, mas eu vou entrar agora numa das coisas mais importantes sobre a ação do diabo no mundo. Todo mais fora do que eu vou falar é como se fala fichinha. Eu vou te falar qual é realmente a ação do diabo no mundo hoje e na vida das pessoas. Então presta muita atenção nisso agora. Deus ainda é bom quando você está em necessidade? Ele ainda para você é um pai amoroso quando as coisas desmoronaram, quando tudo está incompreensível, quando você se sente atropelado, quando você está em processos difíceis, quando você está em dor, em necessidade, quando você está vivendo o incompreensível, a perda, o inexplicável.
Deus ainda é para você o Deus bom, o Deus que não muda, um Pai cheio de graça, amor e misericórdia? Ou, por causa dos esmagamentos das coisas que nós passamos, a tua visão sobre Deus está mudando? Como você tem julgado Deus? Se é que você pode fazer isso, mas você faz e eu também. Qual é a tua visão, teu sentimento, teu pensamento? Porque é muito fácil a gente pensar o bem de Deus quando as coisas estão de acordo com o que nós expectamos, esperamos. Mas é na hora da fornalha, é na hora que Lázaro morre, é na hora do incompreensível, que aí as nossas interpretações, aí entra a dúvida. E essa semana, Deus falou a semana inteira, eu orei muito, estudei muito em cima de Hebreus 3 e 4. E ali ele fala, cuidado com um cruel, perverso coração de incredulidade. Então, quando você está sofrendo, quando você fez tudo para dar certo e não deu, será que você ainda acredita que tudo está no controle de Deus e que Ele é um Deus bom, um Pai bom para você? E é aqui que entra a grande tentação do diabo do mundo. Qual é a grande tentação do demônio, do diabo, no mundo inteiro? Não é traição, vício, palavrão, raiva, ira, morte. Tudo isso aí é horrível, prejudica, destrói, mas tudo isso aí é poeira. A grande tentação do diabo é fazer você duvidar do caráter de Deus, daquilo que ele diz que ele é na palavra. A grande tentação do diabo é você começar a permitir uma pequena raiz contra Deus. Uma raiz de você começar a duvidar da bondade, do amor, da misericórdia, do cuidado, do controle de Deus na sua vida. O Salmo 95, o rei Davi fala que nós somos ovelhas do pasto dele, ovelhas do seu rebanho, sob o cuidado, nós estamos debaixo do cuidado e das vistas dele, somos ovelhas cuidadas por ele, somos a menina dos seus olhos. Mas aqui entra a tentação do diabo. E se você parar para pensar, com Eva foi assim. Deus é bom mesmo, então por que ele não deixa você comer disso aqui e tal? Com Jesus no deserto, também foi assim que o próprio diabo fez, porque o diabo fez com Eva, com Adão, fez com Jesus no deserto. Se você é o filho de Deus, realmente, então prova, transforma essas pedras em pães. Se você é o filho de Deus, então pula, porque está escrito que se você se atirar lá para baixo, está escrito que ele vai dar ordens aos seus anjos para te segurar. Ou seja, ele estava dizendo, se você é o filho de Deus, por que essa promessa não está se cumprindo na tua vida? Pula aí, vamos ver se a promessa se cumpre ou não. E também a tentação do diabo é no sentido de te mostrar que ele pode te dar coisas que Deus está te negando. Ele não pode te dar, porque o diabo pegou Jesus e levou Jesus para ver todos os reinos do mundo. E falou, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Era só Jesus ajoelhar e ele daria todos os reinos do mundo. Então o que significa esse dar os reinos do mundo? É te falar, Deus não está fazendo, Deus não está te dando. Busca um caminho, acelera o teu processo, viva logo a promessa antes de passar pelo processo. Isso é importante, presta atenção nisso. Se precipite, faça coisas, porque você tem essa escolha. Se precipite e vá logo viver a promessa ao invés de você ficar esperando passar por esse processo. Porque o diabo faz isso. Porque se você se precipitar para já acelerar tudo e viver a promessa agora, você vai perder os fundamentos que vão te dar base para você não se perder na promessa, porque é no processo que Deus está trabalhando com você. Então a grande tentação é justamente
fazer com que os homens duvidem do caráter e da bondade de Deus. Cadê as promessas de Deus na tua vida? Nossa, tá demorando, hein? Porque se ele é bom, ele tá te esmagando assim. Prova então, prova, transforma as pedras em pães, prova que vai acontecer. Não é assim? Não é assim? Cadê as promessas? Está escrito, e por que para você não acontece? Então, percebe que com Eva e Adão, o diabo foi falar direto de Deus. Com Jesus, não. Ele tocou em promessas, em filiação, em conquistas, mas indiretamente era para Jesus duvidar da bondade e do caráter de Deus. E como é que ele faz isso? Presta atenção, através de pensamento, através da nossa mente. E é sobre isso que eu quero falar agora com você. De tudo que tem que se guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não é isso? Então, não deixe nenhum pensamento da serpente na sua mente, nenhum ninho, nenhuma fortaleza envenenar, contaminar a tua visão, o teu sentimento de filho amado, do caráter de Deus na tua vida. Então eu comecei falando, a primeira coisa, que ele veio mudar a nossa essência, a nossa natureza, para agora habitar dentro de nós, para nos ajudar não só com as nossas falhas, mas também com as dores, com os traumas, com os momentos difíceis. E que nesses momentos nós não podemos pôr em xeque o caráter de Deus. Tem aquela música, né? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. É fácil cantar isso na hora boa. E quando eu perdi um filho? E quando eu fui diagnosticado com um câncer e eu sou ungido, filho amado de Deus, e agora? Não deixe, porque essa é a única e verdadeira tentação. Com Eva foi assim, com Jesus foi assim. A única tentação real que existe, e o trabalho da serpente, do maligno, é te fazer questionar, porque aí ferrou. Se eu questiono o caráter de Deus, vai entrar todo o mal, toda incredulidade, toda dor, eu vou me perder no meu emocional. Segundo, então, coisa que eu quero te falar dentro disso, são pensamentos. Esses pensamentos, Paulo fala em segundo lugar, que são fortalezas. Fortalezas da mente. Por quê? Apesar de Deus mudar a nossa essência e vir habitar dentro de nós, nós estamos salvos, mas ainda nós temos que lidar com a mente. E verdadeiramente, queridos, você está prestando atenção em mim? Você não está viajando na maionese nessa ministração hoje não, então olha para cá, ó. Verdadeiramente, o campo de batalha é na mente. O campo de batalha é na mente. Tudo que é externo é apenas um reflexo do campo de batalha que existe no interior do homem. E isso é que dá vida e cria a realidade. A ciência já comprovou isso por física quântica. O que está dentro produz o que está fora de você. Só que as pessoas não se importam com isso. Não buscam se aprofundar dentro delas. É aonde mais eu tenho estudado nos últimos meses. E acessei um conteúdo que ainda eu não falei sobre isso, mas eu ainda vou começar a falar sobre isso, que é exatamente sobre o que a gente está dizendo aqui. Agora, você não consegue vencer essas fortalezas só por você. Você só consegue vencer isso porque essas dúvidas e aquilo que é a real e única e verdadeira tentação do inimigo, da serpente, do maligno, você só consegue vencer pelo poder de Jesus, pelo poder da cruz. Agora perceba, presta muita atenção nisso agora. Como que o maligno, como que há uma estrutura para ir colocando essas fortalezas, se é uma fortaleza,
São coisas fortalecidas. Fortalezas são muros, é sobre isso que Paulo estava falando, usando um exemplo, uma comparação, muros grossos, torres fortes. Então algo vai fortalecendo. E o que fortalece, presta atenção, essas fortalezas, que são pensamentos errados sobre o caráter de Deus, sobre o cuidado dele, sobre o amor dele, sobre o controle dele. Essa é a real tentação. É tudo o que a serpente quer fazer. Ah, se Deus é bom, porque você está passando fome? Transforma em pão. Ah, se Deus é bom, por que a palavra aqui está escrito, por que não se cumpriu na tua vida? Ah, se Deus é bom, por que você está esperando? Não espera, vamos lá, está aqui. Viva a promessa, eu posso te dar. Sacrifica o processo, não espera mais, não vai acontecer nada. São as fortalezas. E como que isso é fortalecido? Como que isso é alimentado? Primeiro, pela própria mente. Ah, mas como assim? A tua mente, a nossa mente, a mente, eu vou usar um termo aqui que poucas pessoas vão entender, mas é aquilo que é o condicionado, o condicionamento mental, a identificação, a tua identidade na mente, você achar que você é a tua mente, é a primeira grande força para aumentar, para estruturar essas fortalezas da mente. Então a mente, ela é a própria causadora disso. Ah, então como é que eu faço então? É necessário você aprender que você não é tua mente. Sair da mente. Eu futuramente vou trabalhar com as pessoas da Lion isso. Nós vamos ter encontros, nós vamos ter momentos disso. Que eu quero ensinar algo profundo, que é um despertar mesmo, é você viver aquilo que há tantos anos que eu estudo, busco o evangelho, tenho relação com Deus, eu vim entender agora. Segunda coisa que alimenta essas fortalezas, pessoas. Pessoas vêm falar palavras, pessoas usadas, pessoas que estão ao teu redor, pessoas que aparecem do nada, pessoas que estão próximas e não aparecem do nada, mas estão sempre ali. O passado, terceiro, é outra coisa que fortalece isso. E a lei. A lei é tudo sobre você. A lei é quando você pensa em você. A lei é quando você acredita que você é o responsável por fazer tudo. Você não acredita, você não consegue descansar em Deus. Por isso que domingo que vem você não pode perder. Eu vou começar uma playlist de vídeos aos domingos às 10 sobre descanso. Eu vou falar coisas que vão chocar você. E ou você vai amar e vai ficar, ou você nunca mais vai estar aqui nessa reunião de domingo às 10. Mas é a verdade. Só que a verdade que é toda oposta ao mundo. A lei é sobre tudo que o que você vai fazer. É isso que acontece. Então eu quero te dar uma tarefa para essa semana, nesse segundo ponto que eu estou falando sobre fortaleza da mente. Pensamentos. A tarefa é, escreva os pensamentos errados que você tem sobre Deus. Eu estou te falando mesmo com liberdade. Escreva as dúvidas que você tem de Deus, os pensamentos errados que você tem dele, aquilo que você duvida do caráter dele, aquilo que você é homem e está tudo bem pensar assim, não se acuse por isso. Deus sabe disso, Ele quer tratar isso e por isso que você está aqui me assistindo hoje. Eu duvido que o Senhor é isso. Eu não acredito que o Senhor é bom. Por que daquilo e tal? Põe tudo isso num papel. Mas esgota o assunto. E leva a Jesus. Leva ao Espírito Santo. Eu estou te dando uma tarefa para essa semana. Poder fazer hoje ainda melhor. E para cada frase que você escrever, Deus vai te dar um versículo, ou uma frase, ou uma resposta. Você vai ler e falar, Espírito Santo, me fala a verdade sobre isso aqui que eu estou duvidando do teu caráter. Me ajuda. Qual é o versículo? Qual é a verdade de Jesus sobre isso aqui? Ou porque talvez tem coisa que ele não vai responder na hora, mas você não vai ficar sem resposta de uma única pergunta que você colocar. De uma única dúvida. E terceiro, então eu estou falando primeiro, que ele mudou a nossa essência,
Mas não obstante ele habite em nós, nós temos uma mente. E aí é o segundo ponto. Os pensamentos, as fortalezas. Que a verdadeira tentação é o homem duvidar do caráter, da bondade, do amor, do cuidado, do controle, que ele faz tudo na tua vida. Deus. A verdadeira tentação é essa. E o campo de batalha é na mente, e falei o que fortalece isso. E a última coisa que você precisa entender é que todo esse processo que você está vivendo, ele vai culminar em um resultado extremamente, maravilhosamente, grandiosamente, inexplicavelmente maravilhoso. Então, todo esse processo, toda dor, eu já vou falar sobre isso, mas tudo vai culminar. Aí você pode me perguntar, mas como é que você pode me garantir isso? Eu não tenho como te garantir isso. Mas isso é uma coisa que fica claro na palavra, quando você vê que Deus não... Se Deus está trabalhando com você, Ele não vai te abandonar no meio do caminho do jeito que você está. Não vai. Então, o grande referencial disso, tem vários, mas podemos pegar Jó. Deus mudou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. E aí tem muita gente, mas tá bom, Jó já era velho, e aí o que adiantou? Aí Deus deu mais 145 anos, o dobro de vida para ele viver. Só que o processo é insuportável, é enlouquecedor se você não tiver o Espírito Santo. E não tiver bases de verdades, de coisas que Deus vai te dar para te sustentar. Mas a verdade é, todo esse processo vai culminar em algo muito superior. E eu quero falar com você que está me assistindo agora e que você está passando por um processo angustiante, você acabou de passar por isso, ou você está passando por isso. E essa dor, ela foi apenas o começo. Se você acabou de passar, ou se você está passando, ou se já está no momento de viver, literalmente, Jó 42:10, eu não sei. Deus tem algo excelente preparado para você. Não desista. Persista. Não queime etapas no processo. O diabo já quer te dar os reinos do mundo antes de você suportar passar pelo processo. É no processo que você conhece Deus, é no processo que Ele te dá as bases. Toda a estrutura do futuro que Deus tem é dado nos processos, é dada nos processos. Então, onde eu, Leandro, estou agora, nesse domingo de manhã, não é o meu destino. Onde você está agora não é o teu destino. Mas como é que você sabe disso? Porque Deus não é possível, Ele não investiu tanto na tua vida para agora te abandonar. Ele não investiu tanto na tua vida para agora falar, vai ficar assim. Então, por que Deus investiu em você? E por que Deus está investindo em você? Porque você não vê Deus investindo em você? Eu vejo Deus fazendo um investimento na minha vida, apesar que tem horas que eu entro em choque. E você deve ser assim também. Ou não, não importa. Mas por que Deus está investindo assim em nós? Primeiro, porque Ele enxerga o teu valor. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga o valor que você tem. Por que Deus está investindo tanto em nós? Porque os olhos dele repousam em algo do teu futuro que hoje a tua dor atual te impede de enxergar. Deus, Ele vê algo no teu futuro que atualmente a tua dor te impede de enxergar. Ele enxerga coisas no seu futuro que tua dor hoje te cega, mas Ele vê. Ele enxerga coisas em você que você não vê. Ele vê valores em você que você não vê. E por isso eu quero te assegurar que o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram e o que não penetrou no coração humano, Deus tem preparado para você.
Amém? Então eu comecei falando que ele veio mudar a nossa essência. Nós precisamos saber, Paulo fala das fortalezas. E a única verdadeira fortaleza e tentação do maligno é ele te fazer duvidar e questionar o caráter e até a existência de Deus. Porque eu tenho falado com cristãos de dezenas de anos que na verdade, no fundo, e se você for honesto, você vai concordar que você também tem isso, eles duvidam até da existência de Deus. Eu sei que ele existe, mas será? Às vezes eu tenho dúvida. Tá tudo bem. E por último eu estou falando que tudo isso vai culminar em uma glória superior. Os sofrimentos do tempo presente, Paulo fala, não podem ser comparados com a glória que há a ser revelada no futuro. Vocês não têm ideia como vocês vão aprender na série que eu vou começar domingo que vem sobre o descanso. Vai mudar a história do teu entendimento sobre Deus, da tua visão do Evangelho e de tudo que você pode pensar ou imaginar. Vai mudar porque vai ser algo realmente poderoso. Então, meu querido, minha querida, eu quero te dizer que você vai ser ainda um sinal que aponta para as outras pessoas a existência de Deus. Tudo que você está vivendo vai se transformar num sinal, uma luz, que aponta para as pessoas a existência e as verdades sobre Deus. Essa dor, o sofrimento, a espera, a metamorfose, a dor insuportável, e vou falar sobre dor também a semana que vem. Não fuja da dor, encare a dor com Jesus, aceite a dor. Tudo isso é temporário. E tudo isso vai produzir algo tão maravilhoso que não só as pessoas vão ser abençoadas, como elas vão querer imitar você, elas vão querer ser como você. Porque você vai se tornar um referencial de Deus. E tudo isso sabe por quê? Sabe qual é a base subjacente a tudo isso que eu estou falando? Ele te ama. Jesus chama a igreja de noiva. Então, ele está restaurando essa conexão matrimonial entre você e ele, num relacionamento verdadeiro e profundo, mas que implica numa escolha tua de amá-lo e de acreditar em todo o caráter dele, que ele é bom. Então, amados, não permita que nenhum pensamento mentiroso crie raízes e envenenem o vinho novo que você está se transformando. Não deixe que os ovos da serpente envenenem a sua visão, o seu olhar sobre o caráter de Deus. Você é amado. Você é amada. Você é a menina dos olhos de Deus. Ninguém te ama mais que Ele. Eu não te amo mais que Ele. Nicole, minha esposa, está assistindo agora lá embaixo. Eu não tenho como amar ela mais do que Ele ama ela. Não obstante eu seja muito apaixonado por essa mulher. Eu sou desesperadamente apaixonado por ela. Mas eu não amo ela do jeito que Jesus ama. Ninguém pode te amar como Ele te ama. Só que toda a estrutura das necessidades que passamos, das dores, do sofrimento que há no mundo e que você fica até duvidando de... Porque o diabo vai pegando. Às vezes você vê uma notícia na TV, ele está lá, tá vendo? Cadê Deus nisso? Cadê Deus nessa dor, nessa criança, nessa fome? Se você entender que a única verdadeira tentação que existe é essa. Porque, presta atenção nisso agora, essa é a única e verdadeira tentação. Você ir, e o diabo não tem pressa. Ele coloca um ovo aqui, um ovinho de pensamento ali, um outro ali, aí, e isso vai se transformando numa fortaleza que contamina o seu olhar e a sua visão sobre esse Deus maravilhoso.
E essa tentação, toda tentação, qual é o objetivo? Levar ao quê? Ao pecado. E qual é o único, real, verdadeiro pecado? É o que Adão fez. Desprezar o que Deus mandou. Tirar Deus do jogo. O único pecado... Eu estava vendo uma definição sobre o pecado do Ed René. Se você puder, vá no YouTube do Ed René Kivitz. Tem um vídeo que ele fala de 8 minutos, ele está numa sala dizendo o que é o pecado. Pecado é você tirar Deus da tua vida. Eu cuido de mim, eu sei o que é o melhor para mim, eu sei conduzir a minha vida. Porque como eu duvido desse caráter, dessa bondade, desse amor, desse cuidado, desse controle, e parece muitas vezes que a coisa está tudo na minha mão, então eu tiro realmente ele, porque quando entra essa dúvida, qual é o objetivo? Te levar ao Éden de volta ao pecado. Ah, eu não vou, eu preciso de algo a mais, preciso fazer algo. Só Deus não basta. É tirar Deus da equação, tirar Deus da tua vida e dizer, eu sei o que é o melhor para mim. Aí você não se submete mais aos processos e tal, aí você põe os pés pelas mãos, você conduz a tua vida, porque, pense, mesmo que o teu processo esteja sendo agonizante, e eu sei e estou vivendo isso, você há de convir comigo que existem escapes diários. Junto com a aprovação, ele manda o escape. Todo santo dia é uma mensagem, é uma palavra, é uma manifestação, às vezes material. E essa é a dança, é a maravilha, é a beleza daquilo que é esse trabalho de Deus na tua vida. Amém? Você entendeu essa mensagem? Por favor, feche os seus olhos agora. Por favor, feche os seus olhos se você puder. Se estiver dirigindo e tal, não faça isso, mas feche os seus olhos agora. Põe diante de Deus teu coração, leve a Ele agora as suas dores. Fale com Jesus. Ele te toca agora. Ele cura você. Ele está dentro de você. Ele é a videira. A seiva dele agora flui para suas feridas. As maiores feridas não são as causadas por pessoas ou situações, mas quando a tentação que se transforma num câncer, que é duvidar do caráter de Deus, quando essa ferida se instala, é aí que Deus quer tratar agora. Ele quer curar. Ele habita em você. Ele tem algo maravilhoso. O teu lugar hoje não é o teu destino. Eu sei disso, que Deus não acabou com você. Porque não seria possível. Ele está trabalhando tanto em você para não dar em nada. Você vai se transformar numa luz que aponta para o Deus que te transformou e que restaurou a tua aliança matrimonial de uma conexão, de um amor íntimo e profundo com Ele. Ele é o teu marido. Receba da cabeça aos pés essa vida agora. Receba da cabeça aos pés essa unção. Escamas caiam dos teus olhos agora. Fortalezas caiam agora na tua mente. Fortalezas criadas pela serpente. Pensamentos, estruturas mentais. Pessoas que vieram para trazer fortalecimento a essas mentiras na sua mente. Coisas que gatilham dores em você. Pessoas que vieram para enganar. Deus te revela agora. Não despreze o que você está pensando agora. Ele habita em você. Eu escolho te amar. Fala isso para Ele. Eu escolho confiar. Eu escolho acreditar no teu caráter. Eu escolho descansar em ti, Cordeiro.
Eu escolho o Espírito Santo. Eu escolho ficar com a palavra. Jesus escolheu a palavra, ele disse, nem só de pão viverá o homem. Depois ele disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. E depois ele disse, somente aos teu Deus prestarás culto, e a ele adorarás. Escolha a palavra, querido. Escolha o que Jesus disse. Escolha, é uma escolha. Oh! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Eu quero profetizar toda a vida que há nessa mensagem, todo o descortinar desta palavra, dessa mensagem de hoje sobre você. Ele viu o teu valor, ele vê em você o que você não vê, e os olhos dele já repousam em algo do teu futuro que suas lágrimas te impedem hoje de enxergar. É por isso que ele está trabalhando com você. Ele não vai te abandonar no meio do processo. Evangelho é um convite para descansar. Solta as tuas armas. Põe tuas armas no chão, se rende. Joga as tuas armas, joga as tuas estratégias e deixa Deus conduzir tua vida. Essa mensagem sobre descanso que nós vamos começar domingo que vem às 10 vai revolucionar. Isso vai curar ansiedade, depressão, todo tipo de emoção, medo que você puder imaginar, pânico, o que for, abandono, traição, rejeição. Essa campanha, aos domingos, não sei quantos domingos, eu vou pregar até esgotar. Não sei quantos domingos vão ser, 4, 5, 10, 30, não sei, não importa. Amém? Ai, Jesus, aleluia, gente. É muito bom isso, viu?